A Igreja Escravagista. Chegando a este ponto, a Igreja faminta por expansão passou a dedicar-se às conquistas coloniais. São os sacerdotes os primeiros colonizadores da África Negra. Encontramos padres, ao lado dos conquistadores espanhóis, que massacraram os índios da América. Foram os padres que organizaram o comércio de escravos. Na verdade, foi o próprio Estado da Igreja que ordenou, em 1344, a conquista das Ilhas Canárias. E provavelmente foi o bispo de Las Casas, após a conquista da América, que sugeriu que os indígenas, que não suportavam o trabalho massacrante e as doenças levadas pelos colonos, fossem substituídos por africanos. Assim, desde o início de 1500, os missionários da África começaram a organizar a exportação de escravos para a América, equipando os navios missionários para tal fim. Fala-se de dezenas de milhões de ameríndios mortos, em batalha ou aprisionados, exterminados por doenças e pelo cansaço. O desastre foi tamanho que se calcula que só no México a população tenha passado de 25 milhões de índios em 1520 a menos de 1,5 milhão em 1595. Calcular o massacre ocorrido com o comércio de escravos é impensável. Fala-se de pelo menos 20 milhões de pessoas levadas para a América. A expectativa de vida delas, a partir do momento do desembarque, era de 7 anos. Mas para cada negro que chegava à América como escravo, 9 prisioneiros morriam durante a captura. A viagem até o porto de embarque ou a travessia. Portanto, pode-se falar em 190 milhões de mortos. Mas a conta é bem mais dramática. As contínuas incursões dos escravistas, por quase 300 anos, destruíram a economia de vastas áreas da África, privando populações inteiras de sua melhor mão de obra, o que fez milhões de pessoas morrerem de fome, epidemias e exaustão. Era possível percorrer centenas de quilômetros em meio às ruínas do que um dia foram civilizações brilhantes e culturalmente evoluídas, e não encontrar um único sobrevivente, apenas ossos que brilhavam sob o sol. O horror do colonialismo teve nos missionários seus mais ferozes defensores. Estes se dedicaram a extirpar as religiões tradicionais dos povos subjugados com a violência e a tortura. Chegaram até a impedir que as crianças falassem sua língua-mãe, punindo-as com castigos corporais. E para entender como os padres brancos podiam ser desumanos, basta lembrar que muitas vezes eram enviados às missões sacerdotes manchados por crimes graves e que eram considerados indignos para realizar seu ofício na Europa. Eles abençoaram todas as formas mais infames de apartheid. Em muitos países da África, por exemplo, os negros eram proibidos de comercializar com os brancos ou de cultivar hortaliças ou cereais. Nas áreas em que a monocultura dos latifundiários brancos era obrigatória, plantar abóbora custava uma das mãos na primeira vez, um pé na segunda e na terceira, a cabeça. A razão de tanta brutalidade era simples. Assim, os nativos eram obrigados a se dedicar à monocultura e a vender seu produto aos patrões brancos em troca de comida. Então, se quisessem sobreviver, teriam de vender aos brancos sem poder discutir o preço. Ou aceitavam ou morriam. E se analisarmos as condições em que muitos países do terceiro mundo se encontram hoje, não poderemos deixar de ver na miséria e na violência atuais a marca de séculos de exploração. Na escola, não aprendemos nada sobre o colonialismo e o papel da igreja nele. Os ingleses, por exemplo, especializaram-se no tráfico de drogas, vendendo enormes quantidades de ópio à China. Por 3 vezes, o imperador chinês proibiu este comércio e por 3 vezes, canhoneiros ingleses bombardearam os portos chineses para impor sua liberdade de vender drogas. Foram as famosas Guerras do Ópio, em 1848, em 1856 e em 1858. Tenham certeza de que o chumbo dos canhões era abençoado. Finalmente, não podemos nos calar a respeito do papel que a Igreja teve ao apoiar o nazismo, o fascismo, o extermínio dos judeus, os massacres da Guerra Espanhola e do suporte dado por boa parte do clero cristão a todas as mais infames ditaduras do planeta. Sacerdotes católicos abençoaram os torturadores e os esquadrões da morte no Chile, na Grécia, no Brasil, no Peru, na Bolívia, na Argentina, na Indonésia. E mesmo o Papa Wojtyła mandou cartas demonstrando apreço e bênçãos a ditadores sanguinários como Pinochet, que conheceu pessoalmente durante uma de suas várias viagens. Dedico este livro ao meu pai,
que desde que eu era pequeno me contava as loucuras dos cruzados e que ajudou enormemente na realização deste livro. Primeira parte: O Cristianismo, de seita subversiva à religião do Império. Capítulo 1: Os primeiros cristãos e o advento de Paulo, Jesus, profeta judeu. Se Jesus, o Cristo, era realmente o Messias esperado pelos judeus, o Deus feito homem, como creem os cristãos? É uma questão de fé, para a qual não é possível dar uma resposta objetiva e definitiva. O homem Jesus provavelmente era um profeta judeu, um dos tantos pregadores que na Palestina do século I depois de Cristo anunciava e esperava o advento do reino de Deus. O termo reino de Deus não era uma metáfora. Jesus e outros pregadores realmente achavam que Deus, ou um enviado seu, desceria à terra e criaria um novo ordenamento político-social, virando do avesso o que nós hoje chamamos de relações de classe. Os primeiros seriam os últimos, e os últimos seriam os primeiros. 3 elementos importantes, pelo menos de acordo com os evangelhos canônicos, diferenciavam Jesus de outros profetas e pregadores de seu tempo, e talvez até de alguns de seus próprios seguidores. O fato de que Jesus não pregava a luta armada, a impaciência com relação à exageradamente rígida observância exterior dos preceitos judaicos, às quais se contrapôs um estado de pureza interior. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas sim o que sai da boca. Isto é que torna o homem impuro. A aceitação das mulheres entre seus seguidores, coisas impensáveis nas escolas rabínicas da época. Os primeiros cristãos. Os discursos de Jesus tinham evidentes implicações sociais. Ele exaltava os desfavorecidos, os pobres, falava para pessoas que os judeus conservadores consideravam intocáveis. Coletores de impostos, adúlteras, pagãos, samaritanos. Os samaritanos haviam realizado uma espécie de cisma dentro do judaísmo e, portanto, eram odiados pelos judeus. Os apóstolos e os primeiros seguidores de Cristo viviam em comunidade. Todos aqueles que se tornaram crentes ficavam juntos e tinham tudo em comum. Quem possuía propriedades e bens os vendia e dividia com todos, de acordo com as necessidades de cada um. De acordo com as Sagradas Escrituras, o rico convertido Ananias entregou aos apóstolos apenas uma parte de seus bens, escondendo o restante. Por este grave pecado, ele teria morrido no mesmo instante. A doutrina de Paulo. O cristianismo provavelmente teria uma história bem diferente da que nós conhecemos, não tivesse cruzado o seu destino um personagem complexo e misterioso. Saulo de Tarso, chamado de Paulo na Sicília, era ao mesmo tempo judeu e seguidor da corrente dos fariseus, discípulo do grande mestre Gamaliel e cidadão romano desde o nascimento. De início, era um perseguidor convicto dos cristãos, aprovando o apedrejamento do primeiro mártir, Estevão. Então foi iluminado na estrada para Damasco e se converteu, trilhando uma rápida carreira dentro da incipiente igreja cristã, até obter o título de apóstolo. Segundo alguns estudiosos, Paulo foi o inventor do cristianismo, aquele que deturpou os ensinamentos do profeta judeu Jesus e os transformou em uma religião universal. Com certeza, Paulo contribuiu mais do que qualquer outro para a difusão da nova religião, até mesmo entre os não-judeus e no interior das primeiras comunidades cristãs, opondo-se vigorosamente aos judeus cristãos, ou seja, aqueles que consideravam a observância da lei mosaica requisito fundamental para que alguém se tornasse cristão. Na Epístola aos Gálatas, ele escreveu: não existe mais judeu ou grego, não existe mais escravo ou liberto, não existe mais homem ou mulher, pois vocês todos são um só em Jesus Cristo. O escravo Onésimo levou a sério tais palavras. Fugiu de seu mestre Filemon, rico proprietário convertido exatamente por Paulo, e buscou refúgio com o apóstolo. Mas Paulo mandou de volta ao remetente, acompanhado de uma comovente carta, em que chamava Onésimo de filho. Convidava Filemon a tratá-lo como irmão. Não sabemos se o rico Filemon aceitou o convite, ou se matou o próprio Onésimo. Aliás, esta era a pena prevista para os escravos fujões. Com certeza, Paulo considerava perfeitamente admissível que um rico senhor de escravos aderisse ao cristianismo sem pagar o imposto da renúncia aos bens terrenos. A igualdade que pregava valia no nível espiritual, ou pelo menos se oporia no final dos tempos, que muito provavelmente considerava iminente.
Na terra e no presente, as diferenças continuavam a existir, e era justo que assim fosse. Na primeira epístola aos Coríntios, 7, 20 a 24, Paulo sustenta que cada um fique no estado em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te dê cuidado. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite a oportunidade, pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também, o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Por preço fostes comprados, mas vos façais escravos de homens. O conceito é repetido em Efésios 6, 5. Escravos, obedecei aos vossos senhores com devoção e temor. Servi com solicitude, como se tratasse do próprio Senhor e não de homens. O que valia para os escravos também valia para as mulheres. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, aquele que é o salvador de seu corpo. E como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Como em todas as comunidades de fiéis, que as mulheres se calem nas assembleias, pois não lhes é permitido falar, que estejam submissas, como diz a lei. Se quiserem aprender algo, que perguntem em casa a seus maridos, pois não convém a uma mulher falar na assembleia. Se os primeiros apóstolos tivessem se comportado assim, as mulheres dificilmente os teriam avisado da ressurreição de Cristo. E o conceito se repete na primeira epístola a Timóteo, 2, 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, na caridade e na santificação com modéstia. Paulo, que para outros aspectos considerava a lei judaica superada, por exemplo, as proibições alimentares, no caso das mulheres, abriu uma exceção e retomou hábitos judaicos, com o costume de cobrir a cabeça nas cerimônias. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus. A mulher, em compensação, é a glória do homem. E, de fato, o homem não deriva da mulher, mas a mulher deriva do homem. Nem foi o homem criado pela mulher, mas a mulher criada pelo homem. Por isso, a mulher deve usar na cabeça um sinal de sua dependência, por causa dos anjos. Julgai entre vós mesmos. É conveniente que uma mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza, que é indecoroso para um homem deixar o cabelo crescer, enquanto para a mulher o cabelo comprido é uma glória? Pois a cabeleira foi-lhe dada no lugar do véu. Mas se alguém quiser contestar, não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. No que diz respeito a outros aspectos da doutrina de Paulo, é possível examinar o hino à caridade, talvez sua passagem mais conhecida, que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, eu seria como o bronze que soa, ou um sino que toca. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que possuísse a plenitude da fé, capaz de mover montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, nada disso me adiantaria. A caridade é paciente, é benigna a caridade. A caridade não é invejosa. A caridade não é invejosa, não se vangloria, não tem soberba, não falta com respeito, não busca seus interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, e se rejubila com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E até um hino desinteressado pode, na verdade, conter segundas intenções. Paulo insere dentro de uma dissertação sobre os dons do Espírito, ou carismas, aos quais dá uma espécie de classificação, deixando em último lugar um misterioso dom das línguas. O que significa? Para entendê-lo, devemos voltar um passo atrás, segundo os Atos. Vejamos o que acontece aos apóstolos no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa da Ressurreição. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então umas espécies de línguas de fogo, que se repartiram, e repousaram sobre cada um deles.
ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não fica claro o que seria exatamente o dom das línguas. Nos Atos, é descrito como a capacidade de entender e expressar em todas as línguas do mundo, mas também como uma fala incompreensível, de embriagados. Outras passagens do Novo Testamento levam a pensar em um estado de transe, que contemplava a emissão de sons e palavras de significado obscuro. Qualquer que seja a interpretação correta, na época, tal acontecimento era considerado algo extraordinário. Paulo, que não fazia parte do grupo dos primeiros apóstolos, não recebeu o dom. Como escreveu o estudioso Gilberto Pressaco, na verdade, Paulo, que buscava e queria um reconhecimento oficial e geral de sua natureza de apóstolo, não podia afirmar nem se vangloriar, por estar entre aqueles que receberam o Espírito no Pentecostes, os quais se tornaram as pedras vivas que sustentaram o pilar da igreja primitiva. Ele podia, no máximo, se gabar da experiência vivida na estrada de Damasco, uma revelação solitária, particular e talvez dúbia para aquela igreja que ele por tanto tempo perseguira. As pseudo-clementinas chegam a insinuar que se tratava de uma revelação do diabo e não de Cristo. Definitivamente, a hostilidade de São Paulo só pode confirmar uma dolorosa sensação de inferioridade em razão da não participação no acontecimento fundamental da igreja, no qual fora dado um dom que ele não possuía e que, no entanto, era frequente entre os primeiros cristãos. Por isso, Paulo exaltava o amor como a maior de todas as virtudes, mas apesar disso, ele parecia ter péssimo gênio. Durante uma viagem missionária, brigou com o companheiro Barnabé, de tal forma que os dois prosseguiram em direções diferentes. Barnabé por mar até Chipre e Paulo por terra, pela Síria e a Cilícia. E nas cartas não faltam alfinetadas nos outros apóstolos. Ele chegou a acusar publicamente de hipocrisia Pedro, o chefe da igreja. Quem narra o episódio é o próprio Paulo. Mas quando Cefa, Pedro, chegou a Antioquia, eu me opus abertamente a ele, pois é evidente que estava errado. De fato, antes que chegassem alguns amigos de Tiago, ele fazia as refeições junto com os pagãos, mas depois que estes chegaram, começou a evitá-los e a se manter afastado, por medo dos circuncidados, e outros judeus também o imitaram na simulação, a tal ponto que até Barnabé deixou-se atrair pela sua hipocrisia. Quando vi que não se comportavam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefa, na presença de todos: se você que é judeu, vive com os pagãos, e não à maneira dos judeus, como pode obrigar os pagãos a viver à maneira dos judeus? Aqui se acena o conflito entre os judeus cristãos, que consideravam dever seguir a lei mosaica, que, entre outras coisas, tinham regras muito rígidas acerca dos alimentos e sua preparação, e aqueles que, ao contrário, consideravam tal lei superada. Na prática, Paulo criticava Pedro por ficar em cima do muro, tentando não desagradar nenhuma das duas facções. Mas o próprio Paulo, em outras ocasiões, se comporta de maneira análoga. Manda circuncidar um seguidor seu, quando os judeus cristãos o acusam de ter abandonado a lei mosaica. Reage acentuando gestos exteriores de observância aos preceitos judaicos. Proíbe que se coma carne proveniente de sacrifícios pagãos, muito impura para os judeus praticantes. Se o ato escandalizar os outros comensais, finalmente confessa: eu agi como judeu entre os judeus, para ganhar os judeus, com aqueles que obedecem à lei judaica. Tornei-me alguém obediente à lei, mesmo não o sendo, com o propósito de ganhar aqueles que o são. Com aqueles que não têm lei, tornei-me alguém sem lei, mesmo não sendo alheio à lei de Deus, ou melhor, segundo a lei de Cristo, para ganhar aqueles que não têm lei. Tornei-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Fui tudo para todos, para salvar alguém a todo custo. Apesar de seu zelo e de seu ativismo, as mulheres ainda falariam por muito tempo nas assembleias. Em alguns casos, até ditado leis, muitos cristãos não tiveram de esperar o juízo universal para tentar criar uma sociedade mais justa. Em pouco mais de 100 anos, o cristianismo se difundiu por toda parte, no Império Romano e além. Havia comunidades cristãs na Europa, na Ásia e na África. Os primeiros cristãos eram escravos, libertos, ou seja,
alforriados, mulheres, trabalhadores e artesãos, na maioria das vezes de origem oriental e de língua grega, mas em suas comunidades não falavam intelectuais, pessoas de posses e até expoentes das famílias patrícias. Por coerência com a própria fé, não adoravam ou ofereciam sacrifícios às divindades romanas. Os primeiros cristãos se consideravam cidadãos do reino dos céus e estrangeiros nesta terra, tão estrangeiros que muitos consideravam pecado exercer funções públicas. Pergunte-se sobre o trabalho dos catecúmenos. Escrevia, por exemplo: São Hipólito de Roma. Se alguém é desfrutador de mulheres, ou sacerdote de ídolos, ou gladiador, ou magistrado com gládio e manto, que deixe a profissão, ou seja afastado da igreja. Vale notar que a profissão de magistrado é colocada no mesmo patamar que a dos que desfrutam da prostituição ou dos combates lúdicos. É impossível estabelecer com exatidão o percentual de cristãos entre os súditos do império, mas certamente devia se tratar de um fenômeno de grandes proporções. Tertuliano, um dos primeiros escritores latinos do século II, assim reprovava os magistrados romanos: Poderíamos ter lutado sem armas contra vocês, sem nos rebelarmos, mas apenas com nosso dissenso, com a hostilidade de uma secção. Se de fato nos separássemos em grande número de vocês, para nos refugiarmos em algum canto remoto da terra, a perda de tantos cidadãos minaria sua dominação, punindo-a com a ruína total. Então, teriam terror de sua solidão, do silêncio da natureza e do estupor de um mundo já morto. Procurariam quem manda, mas teriam mais inimigos do que cidadãos. Um exagero, é claro, mas com um fundo de verdade. As autoridades romanas reputavam subversivo qualquer movimento que agregasse longe de seu controle grupos populares e expoentes da aristocracia. Além disso, consideravam a manutenção dos cultos tradicionais um elemento de estabilidade indispensável à própria vida do Estado. Tanto que o sacrilégio e a não observância dos ritos constituíam um crime comparável à traição. Enfim, temiam de forma extrema os perigos da secção. Roma nunca conseguiu se recuperar do susto da secção dos plebeus no período republicano. O terror da secção em Roma é uma constante psicológica que desempenha um papel histórico de notável relevância. Os cristãos reuniam as características que o poder imperial temia, o que explica as perseguições periódicas das quais foram vítimas no curso de 200 anos, de 112 a 311. Outro elemento caracterizava os cristãos, pelo menos nos 2 primeiros séculos, à espera de um apocalipse iminente. Deus desceria sobre a terra e faria justiça. Eles, os perseguidos, iriam se sentar em tronos à direita do Pai, e de lá assistiriam ao suplício de seus dominadores. Mais uma vez, é preciso dizer que esta e outras visões, descritas por autores de origem cristã, não eram uma metáfora, mas deveriam ser lidas literalmente. O não cumprimento das profecias apocalípticas e a sucessiva constantinização do cristianismo, ver os próximos capítulos, transportariam essas esperanças para muito longe no tempo e no espaço, a um local totalmente desligado deste mundo. Mas apesar disso, nunca se conseguirá normalizar completamente o cristianismo. Em cada período, haverá pessoas ou movimentos, os hereges, que se oporão à transformação da igreja em um aparato opressivo de poder e que tentarão implantar aqui na terra o reino dos céus, criando verdadeiras igrejas alternativas.